importância de uma boa autoestima, tanto na vida particular quanto na vida profissional. Muitas vezes o medo de errar tira oportunidades da vida da gente. Mas como enfrentar esses temores? A psicóloga Lígia Guerra conversou com o repórter Rafael Sibila e explica como podemos fugir dessa armadilha. Bom dia. Na coluna de hoje, com a psicóloga Lígia Guerra, a gente vai conversar sobre um assunto que o nome em si já chama atenção: autossabotagem. Quando a gente pensa em alguém sabotando alguém, é algo meio complicado, né? E quando alguém se autossabota? Bem mais difícil para a gente conseguir resolver a situação, né? Porque quando o problema está fora, a gente consegue ter uma visão melhor dele. Agora, quando está dentro da gente, muitas vezes é bem mais complexo para a gente trabalhar com o nosso consciente, com o nosso inconsciente. Então, a autossabotagem, implica em tudo aquilo que a gente deixa de realizar, que a gente gostaria e que às vezes está ali nas nossas mãos, está prestes a acontecer e que de alguma forma a gente consegue então dar algum tipo de desculpa ou desviar então dessa oportunidade de realização. De onde vem? Por que a pessoa começa a querer fugir dos seus problemas, a querer achar essas desculpas? As variáveis podem ser muitas, né? Você pode conhecer pessoas, por exemplo, muito imaturas, que tiveram uma super proteção por parte dos pais e que daí ficam com medo de enfrentar a vida, por exemplo, né? Que são, a gente brinca hoje, os adolescentes que têm a dificuldade por vezes de sair de casa, né? E de arriscar o erro. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de lidar com a rejeição, de querer quebrar a imagem que elas têm delas mesmas, porque muitas vezes o erro implica em a gente ter que se reorganizar como pessoa. Puxa, eu achava que era de uma forma, mas na verdade eu sou de outra, né? Eu vou ter que me reinventar no meu próprio processo de crescimento pessoal e profissional. E como é feita essa mudança de atitude? A pessoa que até então fugia da responsabilidade, preferia desistir ao correr o risco de receber o não, como que é feita a mudança para ela não? Eu vou encarar e se errar, errei. É da vida. A partir do momento que a pessoa sente que é muito mais prazeroso ela viver do que ela se esconder, quando ela começar a arriscar pela primeira vez, qualquer situação que seja, por mínima que seja um esporte radical, por exemplo, que ela sempre quis fazer com um amigo, mas ela vai se propor aquilo para ela enfrentar o limite dela. Quando ela vai atrás de um trabalho, por pior que seja o trabalho inicialmente, ela vai estar aprendendo alguma coisa para poder angariar novos passos. Que ela vá se conhecendo e sentindo o prazer de ser ela mesma, ela então vai conseguindo realizar essas mudanças de uma forma construtiva. Ela vai pensar, puxa, é muito melhor eu correr o risco, que eu tenho essa emoção de estar vivendo, eu posso sentir quem eu sou, eu não fico à margem, à sombra de uma outra pessoa, eu tenho luz própria. Quando a pessoa começa a perceber isso, ela vai então realizando essa transformação. O problema é não enfrentar a autossabotagem e acabar se permitindo sempre fugir dessas responsabilidades, sempre fugir de um desafio que é proposto. Sem dúvida. Eu há pouco tempo atendi uma empresária, ela queria muito uma oportunidade de estar realizando um projeto de vida, ela conseguiu dar passos incríveis nesse processo e na hora que o projeto estava sendo concretizado, ela arranjou uma desculpa para desistir de novo. O que eu percebi? Eu percebi que ela tinha que trabalhar outros movimentos pessoais dela, fora do circuito profissional, né? Para daí então ela conseguir levar isso também para a parte profissional. E de fato, na medida que ela começou a se portar diferente com a família, a colocar mais as coisas que ela pensava, a enfrentar a própria timidez e parar de se sabotar em muitos processos de crescimento, o aspecto profissional dela daí realmente pôde ser consolidado. Porque nós somos esse somatório de vários aspectos, né? Por 2 vezes você falou de timidez. Mas a autossabotagem só ocorre em pessoas tímidas ou aquela pessoa mais extrovertida, que se diz autoconfiante, também pode se autossabotar? Pode e se autossabota também. Por exemplo, uma pessoa que vai em determinada situação de trabalho, ela queria muito uma oportunidade de um emprego, estava indo super bem na entrevista, mas em uma determinada situação ela falou demais. Ela acabou de se autossabotar. Fez às vezes uma piadinha, uma brincadeira que não caiu bem. Por vezes, o tímido, ele pensa demais. E daí, para se expor, ele acaba perdendo a oportunidade. Mas isso não quer dizer que por ser tímido ou ser extrovertido, você vai se auto-sabotar mais ou menos. Até porque existem tímidos que são muito observadores e conseguem captar o ambiente de uma forma até melhor que o extrovertido. E daí, se ele conseguir, então, romper esse circuito do medo da exposição, ele vai bem. E para você ter uma segurança, quando você vai fazer, aí é treino mesmo. É estudo, é buscar se informar, para você não chegar na hora do momento que tanto você esperou
desistir? É treino e eu diria que é uma questão também de coragem. A gente tem que colocar coração nas coisas, né? Porque a vida ela tá o tempo todo trazendo situações novas pra gente. Você está com 20, 30, 40, 50 anos, você vai estar sempre aprendendo coisas novas. Que essa que realmente é a graça da vida, é o colorido da vida. E cada vez que a gente consegue romper circuitos conhecidos e ir para novas paisagens, para novas realizações, a gente começa também a ficar mais realizado com nós mesmos. Lígia Guerra, mais uma vez, muito obrigado Eu pela que participação no agradeço, Bom Dia Rafael. Paraná.